oitava, segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Na aula anterior nós trabalhamos a respeito do autor Eça de Queiroz, trabalhando parte da obra O Primo Basílio. Hoje nós vamos trabalhar outro trecho de outra obra do autor José Maria Eça de Queiroz, As Cidades e as Serras. Então, antes de nós trabalharmos basicamente o texto da nossa apostila, é importante nós fazermos uma alusão rápida, uma pequena sinopse da obra, né? As Cidades e as Serras. A obra de Eça de Queiroz conta a história de um homem chamado Jacinto. Esse homem é um descendente português que nasce e cresce em Paris. E o romance, na verdade, ele é narrado pelo seu melhor amigo, que é o famoso Zé Fernandes, né? E Zé Fernandes coloca a respeito da pessoa de Jacinto como sendo um menino abastado, teve uma infância abastada e sortuda na capital, Paris, onde desenvolveu um amor pela civilização e também pelo progresso de Paris. No entanto, logo ele observa que a cidade não é mais algo assim tão, vamos dizer assim, vantajoso para ele, para Jacinto. A narrativa dá uma reviravolta muito grande quando ele recebe uma carta de Tomes e contando sobre uma tempestade que destruiu a igreja que na verdade era a propriedade onde seus antigos parentes estavam lá enterrados. Jacinto então resolve ir para as Serras para a inauguração da igreja. Após algumas dificuldades que teve durante a viagem, ele chega a Tormes. As Serras lhe fazem bem e por lá ele se estabelece. Casa-se, tem 2 filhos e permanece ali. Então, nós podemos observar, sabendo que esse é um romance de Eça de Queiroz, que só foi publicado após a sua morte, nós chamamos de obra póstuma. Foi publicado no ano de 1901. O escritor havia morrido anteriormente, né, no ano de 1900. Então, essa obra é dividida em fases. Nós temos assim uma divisão interessante para essa obra. Na verdade, ela é pré-realista, ela é considerada também já no período realista e tem outra visão pós-realista. Então, na verdade, nós estamos falando aqui da concepção do autor dentro de 3 características: pré-realista e pós. Antecipa o realismo, depois realista, depois pós-realismo. Essa obra, basicamente, ela se inclui na pós-realista. Ele tem várias obras na segunda fase, faz duras críticas à sociedade portuguesa pelas relações interesseiras que essa sociedade tinha, principalmente no quesito hipocrisia. E na última fase, o autor parece ter vamos chamar assim, de um momento de reconciliação com o próprio país, e no decorrer de todo o romance a gente observa isso, certo? Por se tratar de um romance em que fala a respeito das cidades e as serras, há basicamente um esquema de oposição da civilização, que é a cidade, que é algo basicamente nocivo ao homem, e também uma oposição que se traz, no caso da civilização, com a natureza, que são as serras. E nesse caso, essa civilização oposta à natureza, ela traz um aspecto para a natureza, um aspecto bom, um aspecto positivo, que já contrapõe ao aspecto da civilização, da cidade. Então, eu acho viável a leitura do texto por um dos nossos alunos, certo? Aí nós vamos proceder com a resolução das nossas atividades. E, posteriormente, depois da resolução das atividades referentes ao texto, que é trecho da nossa obra As Cidades e as Serras, obra de Eça de Queiroz, que estamos trabalhando neste modo. Depois, teremos mais um excertozinho da obra para trabalhar as 2 últimas questões. A página é a página 468, o módulo 13, exercícios de 1 a 7, e depois outro pequeno excerto da obra para responder a questão 8 e 9.
conclui essa parte aí após a leitura, a análise que será feita, vamos fazer todo esse procedimento aí de maneira mais dinâmica, interativa, compartilhada, e depois nós